De uma prostituta condenada para uma filha de Deus salva e abençoada. Bom dia para você, Josué capítulo 2, e agora uma das histórias mais conhecidas e uma das personagens mais queridas de toda a Bíblia. A prostituta Raabe, ou melhor, ex-prostituta Raabe, aquela que recebe na sua casa, que esconde os 2 espias que Josué envia para secretamente, mas que não foi nada secreto, espiar ali a terra de Jericó. E ela, mediante a fé no seu coração, a certeza que ela tinha, ela toma uma atitude. E simplesmente isso muda a vida dela, a vida da família dela e, obviamente, a sua salvação no Senhor. Olha só, pessoal, é um capítulo importante, tem 24 versículos aqui e já pega sua caneta para você ligar os pontos, tá bom? E isso se refere totalmente à sua vida e à minha vida. Vamos aplicar isso no nosso coração, tá bom? Para a gente entender tudo, eu quero dividir em 3 pontos. Identidade de Raabe, a audição do coração de Raabe e o arrependimento que leva à salvação de Raabe. São 3 pontos que a gente tem que focar aqui. Primeiro ponto era a sua identidade. Poxa vida, uma mulher que vivia numa nação idólatra, uma nação gentia, cananeia e ainda por cima ela era prostituta. Em todos esses quesitos, ela estava afastada do Senhor, condenada. Olha só, pessoal, não faria sentido. Deus ali, ele preza pelo seu povo que seja santo, que obedeça aos seus mandamentos. E ela estava no caminho oposto, contrário. Mas assim como um dia isso aconteceu com você e comigo, Deus nos alcançou pela sua misericórdia, pela sua graça irresistível. E Raabe ouviu a palavra do Senhor e creu no seu coração. E esse foi um dos motivos da sua transformação. Mas eu quero focar primeiro na identidade. E o primeiro alerta para mim e para você é esse, tá? Não julgue o livro pela capa. Isso é uma frase antiga, mas tem todo sentido. Não rotule pessoas pelo que você está visualizando naquele momento, naquela situação, naquela hora, por conta até mesmo da maneira como a pessoa está vivendo daquele jeito. Não cabe a você transformar aquela pessoa. Quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. Qual que é o seu papel? Mostrar para a pessoa o caminho de Jesus Cristo. Através do quê? Da sua vida, através das suas ações, das suas palavras, do seu exemplo baseado em Jesus Cristo. Quando você ama essa palavra aqui e você vive por ela, as pessoas ao seu redor visualizam o que você está falando, o que você está fazendo. E esse é um dos agentes de transformação. Você não vai transformar ninguém pela força, mas o Espírito Santo de Deus, que também habita em você, se assim você crê, vai chegar até essa pessoa e se ela abrir a sua mente, os seus olhos, ela vai receber isso e ela será transformada. Mas pare de rotular pessoas de uma maneira e já dar o veredito final dela. Não é assim que funciona, não devemos ser assim. O nosso Senhor Jesus, ele nos pede para amar as pessoas, ter compaixão pelas pessoas. E ele mesmo veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Porque aqueles que já buscam ao Senhor, aqueles que já se fortalecem na sua palavra, eles têm que ser exemplos e continuar seguindo a Cristo todos os dias. Mas essas pessoas que naquele momento do período das suas vidas estão perdidas, cabe a nós mostrar esse caminho que é Jesus Cristo. Então, não julgue a identidade de uma pessoa pelo que você está olhando, mas sim pelo que Deus pode fazer por ela. Esse é o primeiro ponto aqui, tá? O segundo ponto é a audição mesmo. Ela, através do ouvir da palavra de Deus, ela recebe o Espírito Santo e é transformada. Aí você fala assim, Caio, como é que pode uma mulher que era gentia, cananeia e prostituta ter recebido o Espírito Santo e ter recebido essa confirmação? Porque Deus, ele age da maneira que ele quer, com quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Para de limitar a ação do Senhor. A gente tem essa mania, né? Fala, não, aquele ali não dá, não. Aquele ali tá perdido. Não tá. Para. O vento sopra aonde quer, quando quer, da força que quer, do jeito que quer. Para de limitar a ação de Deus na vida das pessoas. Para de limitar a ação do Espírito Santo na vida de alguém, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Pelo contrário, ore por essa pessoa para que ela ouça, assim como Raabe ouviu. Vamos ler os versículos ali? Olha só o poder da audição do coração, tá? Ela disse assim, ó: bem sei que o Senhor vosso Deus, ele deu essa terra a vocês, e que o pavor de vocês caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vocês. Ela está citando aqui uma frase que Moisés lá atrás usou para o seu povo em Êxodo 15. Ele disse que todo o povo da terra de Canaã iria ouvir a palavra do Senhor, iria estremecer diante dele.
Raabe está citando isso aqui, ela não escutou nada. Olha só, pessoal, ela não presenciou nada. Ela simplesmente está falando do seu próprio coração. Olha só, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíam do Egito. E também o que fizeram aos 2 reis dos amorreus. Olha só, ela sabe de tudo isso, mas pela audição, ela não visualizou, mas ela ouviu isso. E ela diz ainda mais, e o versículo 11 é para fechar com chave de ouro que ela fala. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Mas olha só agora, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa expressão, exatamente essa expressão, Moisés utiliza lá atrás em Deuteronômio, capítulo 4, verso 39. Raabe não teria como saber essa expressão. Raabe não saberia nada disso. Como que ela escutou essa mesma expressão? Pelo quê? Pela revelação do Espírito Santo no seu coração. A graça irresistível do Senhor a encontrou. E ela creu de todo o seu coração. Pessoal, isso é fantástico, isso é fundamental a gente entender. O Espírito Santo fala conosco, mas ele fala mesmo. E isso é muito importante. Quando você ouvir a voz do Senhor, atenda para a sua própria transformação. E você vai ligando os pontos, você vai ligando tudo isso. Ela ouviu, ela creu e agora ela vai aplicar. Como que ela aplicou naquele caso? Ela segurou eles ali, escondeu, porque ela tinha realmente esse entendimento de que o Deus Israel é o Deus em cima e o Deus embaixo aqui, ó. Ele está aqui com a gente, ele é o Deus Todo-Poderoso. E o que o povo de Jericó estava seguindo, estava perdido, eles estavam completamente destruídos ali. Mas o Deus Israel, que ela tinha ouvido, que ela tinha escutado, que ela tinha realmente entendido, é o Deus que ela queria seguir a partir de agora. Então, diante de tudo isso, pessoal, ela faz um acordo ali com os espias de deixar um cordão escarlata, ou seja, um cordão vermelho, olha só, simbolizando lá Êxodo na Páscoa, lembra? O sangue nos umbrais da porta, para mostrar realmente que aquele acordo que estava com os espias de uma segurança. Olha, se você deixar esse cordão aqui, tá tudo certo, a gente resgata a sua família, salva e tudo mais, e ela mantém a palavra. E a gente sabe que a confiança nos homens, ela é dura, né? Ela é difícil. Mas quando Deus confirma o nosso coração a quem nós devemos buscar, seguir, ele orienta tudo certinho. E ela manteve a sua palavra. E aí, o spoiler do capítulo 6. Jericó é destruída, mas ela e sua família são salvos, porque creu no Senhor, manteve sua palavra. E a partir daquele momento, nunca mais ela seguiu aqueles preceitos da terra que vivia. Não era mais gentia, não era mais cananeia, não era mais uma prostituta. Pelo contrário, era uma filha de Deus. Então, pessoal, o ensinamento para nós aqui é igual lá Jesus fala em Mateus capítulo 21, no versículos 31 e 32. Ele dá uma parábola ali de 2 filhos, que um disse, pai, eu não quero trabalhar hoje não, mas depois se arrependeu e foi. O outro filho disse, pai, eu vou sim, mas ele não foi. E aí Jesus fala, em verdade vos digo, que os publicanos e meretrizes entram antes de vocês no reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? Que realmente os fariseus hipócritas ali, doutores da lei, que sabiam tudo, endureceram seu coração e não entrariam no reino de Deus. Mas os publicanos e as meretrizes, escória da sociedade naquela época, eles entrariam, porque se arrependeram verdadeiramente, buscaram ao Senhor e estarão no reino dos céus. Não rotule ninguém, ore, ame, seja exemplo, baseado na palavra do Senhor, do que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, para que as pessoas sejam transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus, visualizando os seus frutos. Raabe tem muito a nos ensinar. Que você reflita sobre esse texto. Nos vemos no capítulo 3. Um grande abraço, Deus abençoe.